Esse estudo aqui do Gênesis 19, ele é um dos capítulos, está até escrito aqui já, estou lendo aqui já com vocês, ó. Ele é um dos capítulos mais fortes e solenes do livro de Gênesis. Por causa já de tudo isso aqui que eu falei com vocês. Ele mostra o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. Juízo de quem, irmãos? De Deus. De Deus. Não? Mas também revela misericórdia, livramento e as consequências da escolha humana. O capítulo vai falar muito forte disso aqui. Juízo de Deus, misericórdia e livramento e consequências de escolha. Vocês lembram que a gente estudou em capítulos passados que Ló fez a escolha das campinas do Jordão, justamente a região onde se encontrava Sodoma e Gomorra. Nós vimos que ele escolheu simplesmente com o olho humano, e com um olho desse tamanho por cima, né? Só pensando no momento, só pensando no bem-estar, só pensando na vantagem financeira que ele ia obter, segundo ele, segundo os pensamentos dele, a vantagem que ele ia ter em ficar com campos prósperos, com muita água, cidades teoricamente evoluídas. Mas nós vamos ver que esse capítulo é um dos mais fortes solenes desse livro de Gênesis, mostrando juízo, misericórdia e livramento, mas consequências de escolha humana. O que não é muito diferente de nós na atualidade, não é muito diferente de grandes coisas que acontecem. E assim, o ser humano ele tem uma facilidade muito grande de esquecer. Nós estamos passando essa situação, vendo essa situação, passando no sentido de sentir a dor deles, né? Nós estamos lá, de ver essa situação da cidade de Juiz de Fora e a região ali. Mas já meio que caiu no esquecimento para nós, por exemplo, Brumadinho. Já meio que caiu no esquecimento para nós o Rio Grande do Sul. O ser humano tem muito essa facilidade. Né? Pandemia. São tantas coisas que a gente vai vendo. E por que eu estou falando isso que não pode cair no esquecimento? Para a gente entender algumas coisas de juízos, sinais. A Bíblia não fala que Jesus disse que a vinda dele seria precedida de sinais. Então a gente precisa ficar atento a sinais em todos os cantos da terra. E a nossa nação não está isenta disso. Entenda o que eu estou falando, irmãos? Ah, claro, essa parte foi correta da intercessão, mas eu tenho que concluir as outras duas, a minha de pai e a minha de profeta. E aí dói. Mas, vamos lá. No capítulo anterior, no Gênesis 18, Deus revelou a Abraão que destruiria Sodoma, caso não houvesse justos suficientes. É o que eu acabei de falar. Não sei, eu não acredito em coincidência, mas tinha que ser logo esses dois capítulos nessa semana, né? Semana passada, essa semana. Deus desce do trono dele, irmãos, num processo de teofania, para conversar com Abraão. Processo de teofania do próprio Deus, e diante de teofania dos outros dois anjos, Deus desce do trono dele para falar com Abraão que iria destruir a cidade. Não era o diabo, não era Satanás. E Abraão faz o quê? Faz o que a gente falou aqui no início. Abraão intercede. Abraão intercede a Deus. E Deus promete poupar a cidade se houvesse ao menos 10. Ora, Deus. O próprio Deus em Luiz e para Abraão. O Abraão foi perguntando 50, 40, 30, 20. Deixa eu perguntar a sua, se tiver 10. Não vou destruir a cidade se tiver 10 justos lá, porque eu não destruo o justo no meio do ímpio. Deus não destrói o justo no meio do ímpio. Capítulo 19 agora vai mostrar o resultado disso. Vamos lá.
Vamos ler aí no versículo 1 ao 3. Vou dizer na Bíblia, 19, 1 ao 3, versículo 1 ao 3. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite. E lavai os vossos pés, e de madrugada os levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito. E vieram com ele, e entraram em sua casa. E fez-lhe banquete, cozeu bolos sem levedura, e comeram. Mais uma vez, eu quero frisar com vocês esse processo de angiofania. Esses dois anjos que chegam a Sodoma ao entardecer. Por volta de meio-dia, Deus e os dois anjos aparecem para Abraão, para Sara, come com eles ali, eu já expliquei isso. Mas agora, um pouco mais à tarde, esses dois anjos, ainda naquele processo de angiofania, que é o processo da materialização daqueles anjos em corpos humanos, completos, perfeitos, pelo menos os textos sugerem isso, as atitudes de pessoas sugerem isso, o poder tocar, o poder comer, o poder beber, tudo isso nos leva ao entendimento de que a angiofania é uma materialização perfeita na forma humana, a ponto de Hebreus, né, falar que a gente pode, às vezes, até hospedar anjos, né, dá a entender, né, o texto, a hospedar anjos, até sem saber. Então, os textos sugerem isso para a gente. Esses dois anjos, na continuidade desse processo de angiofania, eles descem até Sodoma, ao entardecer, eles descem até Sodoma. E quem é que estava à porta da cidade? Ló estava à porta da cidade. E a gente vai ver que isso tem uma importância na posição social da pessoa, na posição hierárquica ali, né? Era uma posição de status, o fato de Ló estar à porta da cidade, né? Está aqui escrito, ó, está à porta, indicava posição de liderança ou influência. Irmãos, mesmo vivendo em um ambiente corrompido, Ló ainda demonstrava hospitalidade, virtude comum entre os patriarcas. O que é interessante aqui, irmãos? Que ainda com todas as falhas, todos os erros, pela intercessão de Abraão, pela misericórdia que Deus agiu, Ló, ele ainda tinha uma certa sensibilidade. Ele ainda tinha uma sensibilidade de reconhecer as coisas de Deus, porque quando aqueles anjos chegam, o texto vai dizer que ele se prostra com o rosto no terra. Então a gente precisa entender o seguinte: aqueles anjos já demonstravam luz, já demonstravam, não é que eles eram ser resplandecentes, angiofania, é um anjo na forma humana, mas como nós temos que transparecer a luz do Espírito Santo, eles também tinham isso, e Ló, com aquela sensibilidade, percebeu, assim como Abraão também, quando eles chegaram, e se prostrou diante deles. E ele mesmo vivendo ali naquele ambiente corrompido, né, um ambiente de pecado, de grande hostilidade, mas ele tinha a hospitalidade dele, virtude comum entre os patriarcas. Ele insistiu então para que os anjos o quê? Não passassem a noite na praça. Dialogou, conversou, insistiu, né, igual fala aí, e porfiou muito com eles, né, conversou muito com eles, para que eles não passassem a noite ali na praça. Mas por que o Ló insistiu tanto com aqueles homens para não passar a noite na praça e ir dormir na casa dele? Porque ele sabia o nível de corrupção, de perversão,
de perversidade, moral, tudo. Ele já sabia. Então ele insiste com aqueles anjos para que vá para a casa dele. E os anjos acabou aceitando e acabou indo. Que lição que a gente tira disso? Aqui, a última frase aqui, ó. Um justo, ele pode até viver num ambiente corrupto, mas ele sofre por isso. Ele sofre por isso. Aí se você for lá em 2 Pedro, você vai ver que é o texto que a gente trouxe, né, junto com o livro de Judas, história de 2 Pedro, vai confirmar essa história de Sodoma, e a gente vai ver que o justo, se ele viver num ambiente corrupto, ele vai sofrer consequências disso. Ele vai sofrer consequências. Então, mas eu sou justo, eu sou luz, eu tenho que ser luz, eu sou o sal da terra, concordo com você, é a Bíblia. E eu concordo com a Bíblia. Só que se a gente estiver num ambiente corrupto, se a gente estiver num ambiente perverso, depravado moralmente, nós vamos sofrer consequências disso. E a gente, como eu falei em 2 Pedro, a gente vê que Ló se afligia com isso. Porque a família de Ló, não, a esposa, os filhos, não, mas o Ló, como ele tinha uma raiz com Abraão, é lógico que ele ali envolvido naquilo tudo ali, ele não conseguiu largar, mas ele sentia aquela dor. Você já passou por um momento desse, quando você erra, quando você dá uma meio deslizada, te bate aquela dor, te bate aquela... Não devia ter feito, não devia ser assim, ou eu não devia estar aqui, ou eu fiz isso, não devia. O Ló sentia isso. Ele percebia a escolha errada já depois. Ele começou a perceber que a escolha dele foi errada. Ele se afligir. Então, o justo, ele vive nesse ambiente, mas ele sofre com isso. Tá? Vamos lá, próximo texto. Quem quer falar? Não? Vamos lá, perversidade da cidade. Vamos lá, versículo 4 ao 11. Versículo 4 ao 11. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Chamaram Ló e disseram: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Dá uma paradinha aí só para me focar de novo na angiopania. Os moradores de Sodoma olhavam fisicamente para os anjos e enxergavam eles como varões. O texto está dizendo isso. Aonde está aqueles varões que chegou até você? Traz eles para fora para que nós o conheçamos. Se conhecer aqui é relacionamento sexual. Não é conhecer, bom dia, boa tarde, meu nome é Rodrigo, seu Rogério. Não é isso não. Não é o foco aqui, eu só quero que você entenda que eles enxergavam, os moradores de Sodoma, a possibilidade, não que os anjos fizeram, ou que queriam fazer, mas os moradores enxergavam eles como varões, tocáveis, poupáveis, a ponto de dizer: traga eles para fora para a gente ter relacionamento sexual com eles. Conhecer aqui é isso. Vamos dar sequência. Qual é o versículo que eu falei? 6. Então saiu Ló a eles à porta, e fechando a porta atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos, não façais mal. Olha, tanto é a questão da sexualidade, que ele vai falar assim, ó: eis aqui 2 filhas que tenho, que ainda não conheceu o varão.
Fora vos trarei, e fareis dela como um bom forno nos vossos olhos. Somente nada façais a esses varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta. Para por aí um pouquinho, depois vamos no 11 aí. Ló também entendeu que aqueles varões queriam ato sexual com os anjos em forma de varão, a ponto de dizer aqui: eu tenho 2 filhas que nunca teve contato com homem, toma ela para vocês, mas não façam mal a eles. Nós vamos ver que isso é uma atitude errada, né? Nós vamos ver que isso é uma atitude errada de Ló, mas ele fez, porque ele entendeu qual era o propósito daqueles homens ali de Sodoma. E aí aqueles homens, quando viu que o Ló não ia ceder, falou assim: você veio como estrangeiro, chegou na nossa cidade, ainda quis ser juiz, quis mandar, quis pôr ordem, tudo, então nós vamos fazer em você pior do que com eles. Só que quando Deus está no controle, quando Deus está no comando das coisas, vai fazer como está aí no 11. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Os varões anjos, né, simplesmente traz o Ló para dentro, abre a porta, estende a mão para aquele povo, fere eles de cegueira. Porque eles estavam ali com o poder de Deus, com a autoridade de Deus. Amém, irmão? Vamos lá. Os homens da cidade cercaram a casa e exigem que Ló entregue os visitantes. A corrupção aqui, irmãos, ela era coletiva, generalizada, desvergonhada, violenta. O contexto de Sodoma, ali, igual eu falei, era algo que já tinha sido generalizado. Assim como lá no Gênesis 6, a corrupção foi generalizada em toda a humanidade, então veio um juízo a toda a humanidade. Aqui em Sodoma também era generalizado, a cidade toda. Não tinha 10 justos lá, irmãos. Então ali estava o quê? Uma corrupção coletiva, generalizada, desvergonhada, violenta. O texto mostra que o pecado havia se tornado institucionalizado. Aqui que mora o problema. Por que eu falei assim? Não estou comparando Sodoma com o que está acontecendo hoje. Porque não é uma coisa ainda institucionalizada. Não é um juízo que veio para uma cidade toda. Não é um juízo que veio sobre todo o povo. São pequenos sinais. Mas se a gente for aprofundar em Apocalipse, por exemplo, no estudo do Apocalipse, nós vamos ver ali que vai ter manifestações ali dos cavaleiros, vai ter manifestação ali dos selos, das trombetas e das taças. E aí a gente vai ver que em todos esses juízos, o texto lá vai dizer assim: morre 1/3 da população, morre 1/4 da população. Quando tudo isso se cumprir, a gente vai ver que ficou 50% e morreu 50%. Então, os juízos de Deus ele vai vir dessa forma. Só que aqui, nesse caso específico do estudo, estava generalizado, institucionalizado. O pecado já tinha sido institucionalizado. O pecado da imoralidade sexual, da homossexualidade, né, idolatria, é o que reinava na cidade de Sodoma, a ponto dos camaradas querer ter contato sexual com anjos. Ainda que eles não soubessem que eram anjos, né? Mas a perversão era
tamanha, né, que já estava institucionalizada. O que Ló faz nesse texto que nós vemos? Ele tenta proteger os anjos, oferecendo as filhas. Ora, você acha que isso era plausível? Isso era certo? Pelo contrário, atitude errada e moralmente fraca, mostrando como a conveniência prolongada com o pecado enfraquece decisões. Se ele tivesse um Deus de verdade, se ele tivesse a confiança em Deus de verdade, ele precisava fazer um negócio desse? Ele já deveria saber que aqueles anjos tinham capacidade e autoridade para fazer o que eles fizeram. Mas por conveniência, por causa do pecado que já transbordava ao redor dele, na vida dele, ele, de forma fraca moralmente, sabendo que o pecado que pairava e reinava naquela cidade era sexual, ele oferece as filhas em sexualidade. Fraco espiritualmente, fraco moralmente, porque se ele estivesse na presença de Deus, não faz isso não. Quando os reis lá quiseram possuir a Sara lá do Abraão, a gente vai ver que no próximo capítulo ele comete o erro de novo, mas nós vamos entender que tem uma revelação tremenda no capítulo 20, mas Deus não permite, irmãos. Deus não permite. Então não precisava ter essa atitude fraca que ele teve, não. Os anjos ali cegaram aqueles homens. Os anjos chegou ali com o poder e resolveu. Qual é a lição espiritual que a gente tira disso aqui? Quando o pecado chega ao extremo, Deus intervém. Estão vendo aí a zombaria que está no carnaval? Porque ainda não chegou no extremo. Para nós parece que já até passou do extremo, né? Mas ainda não chegou, porque na hora de chegar, Deus intervém. Assim como interveio no dilúvio, assim como interveio lá no Éden, assim como interveio aqui em Sodoma, assim como ele interveio em vários reinados, vários reis, assim como ele interveio mandando Jesus, ele vai intervir na segunda volta de Jesus e o negócio, quando tiver que Deus fazer, ele vai fazer. Quando o pecado chega ao extremo, Deus intervém. Ponto. Não pensa que está fora do controle de Deus. Não está, não, irmãos. Não está fora do controle de Deus. É verdade. Versículo 12 ao 14. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas, e todos quanto tem nessa cidade, tire-os fora deste lugar. Os anjos, com a autoridade de Deus, chegou ali. Olha bem, irmãos, ele não foi lá para salvar só o Ló, mas não tinha justo lá, né? Mas já sabe disso. Mas ele fala: Ló, tem algo seu aqui? Tem filho, tem genro, tem mais alguém que é seu? Pega e tira tudo para fora. Por que disso? Eles vão falar. Versículo 13. Pois o quê? Pois vamos destruir esse lugar. Quem é que vai destruir, irmãos? Através dos anjos. Através daqueles dois anjos. Mas o próprio Deus. Por intermédio daqueles dois anjos. Então não foi calamidade. Não foi o diabo. Foi simplesmente Deus que enviou dois anjos e falou assim: lá já chegou no extremo. Lá já não tem jeito mais não, Fernando. Então vai lá os seus dois anjos e avisa para o Ló: tira ele tudo que é dele, porque nós, da parte de Deus, vamos destruir essa cidade. Você acha que é satisfatório para mim falar isso, irmãos? Se não é nem para Deus, porque Deus não tem prazer nisso. Deus tem prazer e morreu para que todos se salvem. Jesus deu seu filho para morrer para que todos se salvem. Não para que morram. Então Deus faz, Deus permite, mas não que Ele queira. E eu falo, eu ensino aqui, mas não que eu queira falar isso, queira ter esse sentimento.
Por isso que eu tenho que ter o sentimento da intercessão, eu tenho que ter o sentimento daquele pai, mas eu tenho que ser profeta e falar que muitas destruições que estão ocorrendo, ela está vindo da parte do próprio Deus. Não sei da raiz daquilo que está acontecendo lá, mas se a gente for pegar, por exemplo, o que ocorreu no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é o estado mais satânico que pode existir no nosso país, é o estado que tem mais centro, mais terreiro, ganha da Bahia. Feitiçaria. Tem estátua gigante em público, lá em praça pública. Então, irmãos, às vezes nós estamos pedindo misericórdia, mas Deus está mandando juízo. E aí a única coisa que eu posso dizer para você é o seguinte: seja justo e ensina outros a serem justos, porque Deus não pune o justo no meio do mundo. Vai ter uma frase aqui que vai falar bem isso aí. O que os anjos dizem lá? Tira daqui todos os teus, parentes, filhos, genros. Só que o que aconteceu? Ló avisa os genros, mas eles zombam. Aí a frase aqui embaixo: a incredulidade precede o juízo. A soberba, a arrogância, a incredulidade, a prepotência, isso tudo precede um pouquinho antes do juízo de Deus. Eles zombaram, mas a gente, vocês vão ver o que aconteceu. Então, muitas vezes, o juízo parece brincadeira, até que chega. Bem, irmãos, próximo. Versículo 15 ao 22. Não li o 14, não vou ler o 14. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor, tudo com letra maiúscula que minha Bíblia destacar mesmo, há de destruir a cidade. Foi tido, porém, como zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram e puseram fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te com a tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Eu vou dizer, na minha palavra, para você entender o que Deus estava falando com Ló. Ló, então te arranca pela mão, te arrastando pela misericórdia do Senhor, escapa pela tua vida, não olha para aquela campina que tu olhou e escolheu, não olha para o Jordão, escape pela tua vida. Não preocupa com o que está ficando para trás, nem com aquelas campinas que você olhou e desejou e escolheu. Você agora vai escapar pela sua vida. Então vai ter um momento na nossa vida, irmãos, que a gente vai ter que escapar pela vida. E vai ter muita gente apegada a bens, a patrimônio, a emprego, a conta no banco. Mas aqui ele disse, para fora dessa cidade pela sua vida. E aconteceu 17, aconteceu que tirando-os fora, disse: escapa-te pela tua vida, não olhes para trás de ti, nem para estas campinas. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse assim: não, Senhor. Ele está falando com ele: não, Senhor. Minha campina que eu escolhi, meu Jordão, Senhor. Essa aqui, Senhor. Não. Mas ele ainda vai pedir o Senhor lá um pedacinho, lá na cidade de Deus, ainda vai ter misericórdia, ainda vai topar aquele lugar para ele. Ainda você vê como é que são as coisas. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos. Lembrei de ti de novo, Senhor. E o Senhor lembrou de mim. Mais o Senhor de mim que eu de ti, né? Ele, o Senhor, que achou graça. E engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste,
para guardar a minha alma em vida, mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade que está perto, para fugir para lá, é pequena. Ora, para ali me escaparei, não é pequena, para que minha alma viva. E disse: eis que tenho te aceitado também nesse negócio, para não derribar esta cidade de que falastes. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiver ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Irmãos, Deus dá o escape, Deus dá a saída. Se a gente vai errar lá no meio do caminho de novo, se a gente vai cometer erros de novo, a gente vai ver isso no capítulo 20, que Abraão comete o mesmo erro quando ele desceu para o Egito. O que eu quero dizer é que Deus dá o livramento, Deus dá o escape, Deus preserva o local, te manda para aquele local. Se você vai errar depois, aí é você. Capítulo 20 nós vamos entender uma coisa muito interessante. Sabe aquela pergunta que às vezes as pessoas ficam fazendo assim: mas por que Deus permitiu isso? Deus podia ter interrompido isso? Deus podia ter não deixado o Adão pecar? Deus podia não ter deixado o Abraão repetir o erro? Podia, mas ele não quis, nós vamos entender porque lá no capítulo 20. Mas voltando aqui, Deus dá o escape, Deus dá o local, Deus dá o caminho, Deus dá a direção, para que a gente permaneça vivo, pela nossa vida. E aí, quando então saiu o sol, Abraão estava lá, protegido, vem a destruição de Sodoma e Gomorra, a partir do versículo 24. Mas vamos ler aqui primeiro. Mesmo com juízo iminente, Ló hesita. Deus diz assim: sendo misericordioso o Senhor, pegaram-me pela mão. Isso é graça, tá, irmãos? Não, isso é graça. Está vendo que o cara lá insistindo, quando ele pegou, ele arrastou. Isso é graça. Deus retira quase que a força. Né? Aqui vemos o quê? Justiça, o juízo sobre aquela cidade. Misericórdia, que é o livramento que Deus está dando ali para o Ló e para a família. E Ló pede para ir para Zoar, uma cidade pequena. Deus permite. Ele ainda teve a ousadia de pedir para ir para aquela cidade pequenininha, porque no alto do monte ele estava com medo de morrer. Deus falou: beleza, tá bom, Ló, então tá bom, vou te dar a cidadezinha. E nós vamos ver que Ló ainda pastia dele, teve uma bagunça depois, que só Deus. Mas a gente vai entender isso mais adiante. Vamos lá, próximo. Do 23 ao 29 vai falar da destruição mesmo de Sodoma. Do 23 ao 29. 24 ao 29. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Quem fez chover? O Senhor. Choveu o quê? Enxofre. Quanto mais água, o que quiser mandar, ele vai mandar. Manda chover até enxofre, dependendo da situação. E ele manda. O próprio Deus manda chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Derrubou aquela cidade e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera, diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a terra da campina, e viu, eis que a fumaça da terra subia, como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitava. Ainda um pouco de sensibilidade de Ló, ok. Mas a libertação dele, tirar ele dali mesmo,
Foi pouco, porque Deus lembrou de Abraão. Lembrou do pacto, sabe aquele pacto, aquela aliança, aquela promessa que Deus havia feito? Deus então lembra de Abraão e lembra, opa, o Ló é sobrinho do Abraão. E Deus vai lá, tira ele, misericórdia, ele tira ele de lá, mas destrói toda a cidade. Novamente eu vou dizer para você, devemos interceder sim, como Abraão intercedeu por Ló, e ele saiu daquela cidade, mas, vou repetir, Deus não destrói o justo junto com ele. Então, qual que é a nossa obrigação? Lutar para ser justo e fazer outras pessoas justas. Amém? Chove enxofre e fogo dos céus sobre Sodoma e Gomorra. A esposa de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal. Por quê? Isso aqui é interessante. Por que a esposa de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal? Será que Deus era tão ruim que falou assim, só que ela olhou para trás e viu aquela cidade sendo destruída, ela foi transformada em estado de salvo? Não. A condenação dela não foi porque o que ela olhou, mas o que ela desejou. Não foi só o que ela olhou, foi o que ela desejou. Não foi apenas o olhar físico, foi apego, foi o coração dividido. Sabe? Na minha cidade, na minha casa, olhou para trás um sentimento de pesar. E Deus havia dado uma ordem: vai embora pela sua vida. Então, ou seja, era para ter tirado do coração, para ter tirado da mente toda aquela questão de bens, patrimônio, valores. Quando ela olha para trás, vai muito além de um ato físico de olhar. Deus não ia punir ela porque simplesmente ela olhou, mas é porque o que estava no coração dela, dividido entre os prazeres, as coisas materiais e o partir com Deus, o apego que ela tinha aquelas coisas, é isso que a gente tem que tomar cuidado. O apego, o desejo, o coração dividido, isso, irmãos, é que será julgado por Deus. Às vezes a gente erra, às vezes a gente escorrega assim, às vezes a gente tem falha assim, mas e o teu coração? Teu desejo, teu apego, está em Deus ou está nas coisas? Se estiver em Deus, aí entra a misericórdia de Deus. Ele vai te arrastar, ele vai te levar pela misericórdia de Deus, porque você está apegado a Ele. Agora, se o apego for as coisas materiais, as coisas desse mundo, aí você vai ser transformado na estado de salvo. Isso aí quer dizer morte espiritual, não é só físico, não. A mesma experiência que o povo teve de desafio, quando saiu do Egito, né? A maioria deles ficaram pelo caminho exatamente por isso. Eles saíram do Egito, mas do Egito não saíram deles. Bem isso. A mesma coisa. Ela estava saindo daquela cidade, mas a cidade não saiu dela. Não saiu do coração dela. Então Jesus vai citar esse episódio lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17. É tão forte essa situação de apegar as coisas, ficar com o coração nisso, olhar para trás com essas coisas passadas, que Jesus vai citar isso lá em Lucas 17. Lá no versículo 32 mesmo. Vai falar lá, lembra-nos da mulher de Ló? Qual que é a lição que a gente tira disso? Não se pode sair fisicamente do pecado mantendo o coração dele. O irmão ele falou ali, sai do Egito não sai dele. Sai de Sodoma não sai dele. Né? Você sai do mundo, mas o mundo não sai de você. As igrejas hoje estão muito assim, né? Eu vou para a igreja, mas o mundo está indo junto. Ou é amigo de Deus, inimigo do mundo, mas não tem jeito de ser amigo do mundo, é amigo de Deus. Tá? Vamos passar a próxima tela lá para nós. Versículo 30 ao 38, para finalizar. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar e habitou numa caverna. Oh, meu Deus. Ele pediu, tem, foi para mudar.
Gente, Deus deu ele o que ele pediu. Não foi ele que falou assim, Senhor, no monte, para mim não dá porque eu tenho, tem medo. Dá para poupar aquela cidadezinha pequenininha? Deus falou, tá bom, vou poupar a cidadezinha para você. O que ele faz, irmão? O texto está dizendo aqui, ele temeu em habitar na cidade de Zoar e enfurnou na caverna. Cuidado, irmão, às vezes você pede algo de Deus, Deus te dá e tu negligencia. Às vezes Deus te dá aquilo que você pediu. Não tinha jeito, não. Nada que fazer. Foi ele que pediu, gente. Está escrito aqui, olha. Vou ler de novo aqui. Versículo 30. Vai de novo aí para você ver. E subiu Ló de Zoar e habitou. Aí? Eu falei, e habitou no monte as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Aí o negócio andou, aí Deus não estava no negócio, não. A partir dali, Deus falou assim: estou fora desse negócio, né? Eu estou fora desse negócio, agora vai desenrolar aí. Não é Deus, não. Agora é a consequência, a primeira tela que eu li. Consequência da escolha humana. Ele pediu para ir para um lugar, escolheu ir para o outro. Olha o que aconteceu. Então a primogênita disse a menor: nosso pai é já velho, não há varão na terra que entre a nós, ou seja, tem ato sexual com elas, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho nosso pai e deitemos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. Semente, vai ver. E deu a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Sucedeu que no outro dia que a primogênita disse a menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Temos de a beber vinho também esta noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente do nosso pai. Deram a beber vinho a seu pai, também naquela noite. Levantou-se a menor e deitou-se com ele. Você viu que foi levado também esse negócio? E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E concederam as duas filhas de Ló de seu pai. E teve a primogênita um filho, chamou seu nome Moabe. Você estudei os Moabitas. Este é o pai dos Moabitas, até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, chamou seu nome Ben-Ami. E este é o pai dos filhos de Amon, os Amonitas. Vai estudar depois quem são. Duas raças inimigas do povo de Israel. Deu ruim. Abraão, de um lado, com a nação israelita. Aí vem aqui Amonitas e Moabitas, para chegar tudo de novo naquelas brigas que a gente já citou aí, prevalecem até hoje. Por quê? Gente, o Ló estava em pecado, o Ló estava em ruína. O Ló fez um pedido a Deus, Deus atendeu. O Ló foi para o lugar que ele não pediu, Fernando. Mas você vê. E aí, aqui Deus não está na história, mas não. Aqui Deus é só de cena, tá? Da vida dele ali, do guiar ele, da direção dele. Então, muito cuidado, porque Deus te dá a direção, Deus te guia, Deus nos guia. Mas se ele sair da história, o negócio desanda. E, na verdade, ele te dá felicidade, né? Teve medo, ele veio para a caverna. Ficou na caverna. Aqui vai falar um pouquinho de medo, eu acho que medo. E Deus vai tirar da cidade. Aliás, eu acho que é no último, a cidade é assim. Olha para você ver, Ló vai morar na caverna com os dois filhos, ao invés de ir para a cidade. Elas com mentalidade moldada por Sodoma, né? A mente delas era moldada onde? Na perversidade moral e sexual lá do Sodoma. Embriago, o pai se deita com ele. Dali nasce Moab, o povo moabita, Ben-Ami, o povo amonita, ambos se tornam inimigos de Israel, posteriormente. Aqui vemos como a influência cultural de Sodoma permaneceu na família. Então, aquela descendência que elas queriam
Não permaneceu a linhagem de Ló, né, de Abraão, mas permaneceu qual cultura, qual influência? De Sodoma, aquela família. Nossa, Perdeu a mesma percepção que Abraão tinha, né? Por exemplo, quando foi buscar uma mulher para Isaac, ele não foi em qualquer lugar, volta lá na minha casa, lá na minha família, você tem que jurar que você vai achar alguém da minha família. Se elas tivessem pensado nisso, elas poderiam ter arrumado um marido da mesma linhagem deles. Mas pela contaminação que já estava vivendo, que ele já estava tão impregnado nelas que as continuou com a necessidade. esqueceu da linhagem. Qual que é os temas teológicos profundos que a gente tira desse capítulo? Primeiro, o limite da paciência de Deus. Deus é paciente, mas o juízo chega. Então, muito cuidado quem está aí, né? Postergando as coisas, deixando para depois, achando que Deus está tardando, né? Cuidado que ele é paciente, mas o juiz chega. Justiça e misericórdia caminham juntos. Ele destrói a cidade, mas salva Ló, é aquilo que eu falei. Ele destrói o ímpio, mas salva o justo. Então a gente tira essa lição teológica também. Outra lição que a gente tira é a influência do ambiente. Ló foi salvo, mas perdeu bens, esposa, testemunho, estabilidade familiar. Né? Então, o ambiente influencia. Tanto que a malícia que estava nas filhas dele, olha o que aconteceu. Apego ao mundo, a mulher de Ló representa o quê? Coração dividido. Coração dividido. Consequências geracionais, geração, as decisões de hoje afetam gerações futuras. Você que é pai aí, tem filhos? Responsabilidade é o quê? Que a nossa influência, as nossas decisões é que vai afetar a nossa geração. Tá? Tem mais tela? Conexão profética, Sodoma se torna símbolo de juízo divino, lá no livro de Isaías, no livro de Jeremias, no Evangelho de Mateus, e também é referência para o juízo final. Olha para você ver, história de Sodoma e Gomorra, olha para você ver, é símbolo de juízo. A gente viu isso lá no livro de Judas, 2 Pedro, no Extra Bíblia Enoque, né? A gente vê aqui agora que Sodoma continua sendo símbolo de juízo aonde? Em Isaías, Jeremias, Mateus, e mesmo na menção da volta de Jesus no juízo final. Ok? Explicação espiritual: não negocie pequenos pecados, não se acostume com ambientes espiritualmente tóxicos, saia quando Deus mandar sair, não olhe para trás, e salvação não significa ausência de consequências. Essa última aqui é bem interessante. Salvação não significa ausência de consequências. Deus salva um adúltero? Sim ou não? Sim. Arrependido, sim. Mas tira a consequência? Vamos supor que teve um filho extraconjugal. Ele pode ser salvo? Sim. Mas mata o filho? Não. Então, salvação não significa ausência de consequências. Acabou? Frase-chave aí do capítulo: Deus salva o justo, mas o justo que ama o mundo sofrerá perdas. Fechou? Acabou? Que Deus complete no teu coração